Bom, para fazer essa abordagem, eu acho importante fazer um resgate histórico até da minha relação com o sindicato, né? Que aí é possível contar um pouco, né, da história do sindicato, dessa instituição que é tão importante, dessa instituição que é tão reconhecida no Distrito Federal, efetivamente, né, e justamente em função da sua história, de ser um catalisador de luta e de resistência, né? Eu sou bancário desde 1982, entrei no Banco Real. O Banco Real, posteriormente, foi adquirido pelo Banco ABN e, posteriormente, pelo Santander. Hoje, né, ainda há alguns bancários que são oriundos do Banco Real, que são empregados do Banco Santander, né? Eu comecei em Patos de Minas, interior de Minas Gerais. Lá não tinha contato com o sindicato, até porque não tinha sindicato, né? Isso ainda era na época da ditadura, em 1982. Estávamos nos anos finais da ditadura militar. Em 1984 eu vim para Brasília, né? E como eu já tinha uma certa cultura, né, de conhecer assim, a luta e a necessidade da gente se organizar coletivamente, eu obviamente procurei o sindicato, me sindicalizei e também me tornei delegado sindical, né, do Banco Real. Eu trabalhava na agência do Cruzeiro, que posteriormente foi transferida para o CIA, né? E aí nesse momento eu conheci o sindicato e pude perceber a potência daquela instituição que estava nos anos ainda iniciais da sua retomada, né? Em 1980 houve a retomada por trabalhadores bancários que tiraram os pelegos que foram colocados ali pela ditadura militar e começou-se a construir essa história, que é a história do sindicato, que é uma história que se confunde com a história do Distrito Federal, na medida em que o sindicato ele se tornou uma referência, né? Uma referência na luta, na organização dos trabalhadores, no fomento à criação da CUT, né? A Central Única dos Trabalhadores, e também com relação à cultura, né? Porque o sindicato sempre teve esse viés de buscar aliar a luta com a arte, porque os sindicatos bancários de Brasília entendem que é necessário sempre lutar, mas é necessário sempre lutar com arte. Aliás, este foi o mote e é até hoje, né, o mote da nossa atuação. Tanto é que a nossa atuação, por exemplo, junto aos bancários, sempre envolve manifestações culturais, porque nós entendemos que isso é necessário. Como diz a música dos Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Então, o Sindicato dos Bancários, ele cumpre esse papel. Bom, o sindicato, ele sempre esteve na linha de frente, na organização dos trabalhadores em geral e, em particular, dos trabalhadores bancários, né? E como o movimento sindical bancário é um movimento que se articula nacionalmente, o Sindicato dos Bancários, até pelo fato de Brasília sediar os dois grandes bancos públicos, né, Caixa Econômica e Banco do Brasil, ele sempre esteve na vanguarda da organização dos trabalhadores, né, para poder contribuir no sentido de se construir vitórias importantíssimas, né? Eu me lembro, por exemplo, da primeira greve que ocorreu após a ditadura, foi no ano de 1985, como foi importante aquela greve, para poder demonstrar a retomada, a capacidade de organização dos bancários, em que nós conseguimos, com 3 dias de greve, nós paralisamos o país, né? Foi uma greve que ocorreu em todos os bancos. Eu me lembro que eu fazia piquete na porta do Banco de Brasília, o BRB, fazia piquete na porta do Banco do Brasil, né? E nós conseguimos um excelente acordo. E a partir daí, a gente sempre conseguiu grandes acordos em momentos em que foi possível avançar e em momentos que era importante a resistência, como nos anos neoliberais de Fernando Henrique Cardoso e como tem sido agora, né?
após o golpe de 2016, que derrubou a presidenta Dilma, né, governo Temer e governo Bolsonaro. Ou seja, nos anos de resistência, a gente também é essa trincheira onde os bancários, com certeza, encontram um porto seguro para poder lutar, para resistir aos ataques que, infelizmente, os governos também perpetram contra os trabalhadores e, obviamente, também contra os bancários. Então, eu destaco que a maior conquista é justamente essa, é a capacidade de organizar para avançar e para resistir.